Dicionário Vini, a partir da letra B. Nota o sinal ao final das considerações sobre o nome da palavra. O verbete sobre verbete indica que todas as suas ocorrências no original grego no Novo Testamento foram mencionadas neste dicionário expositivo. Interessante. A palavra bacia no grego é nipter, a vasilha na qual o Senhor derramou água para lavar os pés dos discípulos era um jarro grande. João 13,5. A palavra está relacionada com o verbo nipto, lavar. A palavra bagagem no grego é episkeuazo. Abastecer com coisas necessárias. Na voz média, fornecer para a si mesmo era usado para se referir a carregar animais com bagagem para uma jornada. Atos 21:15. Preparativos. A forma é o primeiro particípio auristo, significa literalmente tendo preparado as coisas que eram necessárias para a jornada. Nota, alguns manuscritos trazem o verbo aposkeuazo, que tem o mesmo significado. Bainha. Teque. Um lugar para pôr algo dentro. Cognato de titeme, por receptáculo tórax. Bainha é usado acerca da bainha de uma espada. João 18:11. Palavra baixar. No grego é katieme, enviar ou deixar cair. Abaixar, descer, formado de kata para baixo e m, enviar. É usado com referência à letra A. O paralítico, Lucas 5:19, e B, Saulo de Tarso, Atos 9:25. C, o grande lençol, na visão de Pedro, Atos 10:11. Shalau, afrouxar, soltar, largar, deixar solto. Denota no Novo Testamento descer, abaixar, é usado com referência ao paralítico, Marcos 2:4. B, Saulo de Tarso, Atos 9:25. Veja também número 1, letra B, 2 Coríntios 11:33. Voz passiva, C, redes, Lucas 5:4. Verbo lançar, D, a driça de um navio, Atos 27:17. Amainadas as velas. Letra E, o barco de um navio, Atos 27:30. Deitado, o batel. A palavra balança é zugos no grego, zugos. E aí, traduzido zugos é jugo. Também tem o significado de balança, Apocalipse 6:5. O mesmo se dá na Septuaginta, Levíticos 19:36, Isaías 40:12. A palavra baleia no grego é ketos, denota peixe enorme, monstro do mar, Mateus 12:40, na Septuaginta consulte Gênesis 1:21, Jó 3:8, Jonas 1:17, Jonas 2:1. A palavra banco no grego é trapeza, primariamente mesa, denota letra A, mesa de jantar. Por exemplo, Mateus 15:27, B, comida, etc., posta na mesa, Atos 6:2, 16:34, C, festa, banquete. 1 Coríntios 10:21, D, mesa ou posto de cambista, onde se trocava dinheiro mediante pagamento de uma taxa ou negociavam-se empréstimos e depósitos. Mateus 21:12. 2, trapezites, significa cambista, corretor, banqueiro. Mateus 25:27. Nota, quanto ao termo charax, que ocorre em Lucas 19:43, veja trincheira. A palavra bando no grego é speira. O termo significa primariamente qualquer coisa em volta, e daí
que quer que esteja embrulhado em torno de uma coisa, corda trançada, veio a significar unidade militar de homens em armas, e era o equivalente do romano manipulus. O termo também era usado para descrever uma unidade maior de homens, uma tropa com cerca de 600 homens de infantaria, comandada por um tribuno. É termo limitado a seu sentido militar. Veja, por exemplo, Mateus 27:27 e passagens correspondentes. 2 desmos, faixa corrente, qualquer coisa para amarrar. Derivado de del, amarrar, atar com cadeias, etc. Lucas 8:29. No caso do homem surdo que tinha um impedimento na fala, a quem o Senhor levou à parte, a prisão da língua se desfez, mas literalmente o laço da língua se desfez. Marcos 7:35, veja cadeia e grilhões. 3 sundesmos, forma intensiva do número 2, denotando aquilo que prende firmemente, é usado metaforicamente para se referir às articulações e ligamentos do corpo místico de Cristo. Colossenses 2:19. De outra maneira, nas seguintes expressões: laço de iniquidade, Atos 8:23. Vínculo da paz, Efésios 4:3. Vínculo da perfeição, Colossenses 3:14. Veja grilhões. 4 zeucteria, laço, relacionado com zugos, jogo, é encontrado uma vez para se referir às amarras do leme de um navio, Atos 27:40. A palavra bárbaro, bárbaros, significa aquele cuja fala é rude ou severa. A palavra é onomatopaica, indicando no som do caráter grosseiro representado pela repetição das sílabas barbar. Assim significava aquele que fala uma língua estranha ou estrangeira. Veja 1 Coríntios 14:11. Daí veio a denotar qualquer estrangeiro ignorante da cultura e do idioma grego. Depois da guerra persa, adquiriu o sentido de rudeza e brutalidade. Em Atos 28:2 é usado irrepreensivelmente acerca dos habitantes de Malta que eram de origem fenícia. Este é o sentido em Romanos 1:14, onde está a oposição aos gregos, em contraste implícito com os gregos e judeus. Confronte os contrastes em Colossenses 3:11, onde todas estas distinções mostram-se nulas e vãs em Cristo. No idioma dos egípcios, o termo beber tinha significado semelhante, representando todas as pessoas não egípcias. A palavra barco, no grego é ploiarion. Esquife ou barco pequeno é diminutivo de ploion. O número 2, Marcos 3:9, 4:36, João 6:22, 24 e 21:8. Mas o número 2 ocorre na segunda parte de João 6:22. Alguns textos têm o número 2 em João 6:23. 2 ploion. Nau, navio, embarcação, é de uso frequente nos evangelhos, sendo preferivelmente traduzido por barco. É encontrado 18 vezes em Atos, onde, como se dá em Tiago 3:4, Apocalipse 8:9 e 18:19, significa navio. 3 chafé é literalmente qualquer coisa cavada ou escavada, derivado de scapto, cavar, como um coxo ou uma tina, e por conseguinte um barco leve ou esquife, um barco que pertence a um navio maior. Atos 27:16. Palavra barriga. Barriga é coilia, formado de coilus, oco. O termo em latim coelum, céu, está relacionado. Denota toda a cavidade física, mas na maioria das vezes era usado para denotar ventre útero. Em João 7:38, a palavra é empregada metaforicamente para se referir à parte interior do homem, a alma, o coração, veja ventre. 2 gaster, em português gastrite, é usado muito semelhantemente como o número 1, mas em Tito 1:12 por Sinédoque
figura de linguagem na qual a parte é tomada pelo todo ou vice-versa, é usado para denotar glutões. Veja glutão, ventre. Palavra bastante, arquetos, arquetos, suficiente cognato do verbo arqueo. Veja B, número 1, ocorre em Mateus 6,34 e 10,25, 1 Pedro 4,3. Literalmente é suficiente, veja bastar. 2. Icanos, icanos. Suficiente, competente, adequado, cognato de cano e ico. Alcançar, atingir e icanou, tornar suficiente. É termo que ocorre em Lucas 22,38, acerca da resposta do Senhor a Pedro em relação a espadas. Veja a capacidade. Nota em Lucas 15,17 ocorre o verbo perisseo, ter abundância. Em Atos 27,38 o verbo korenumi, satisfazer, é traduzido por refeitos. Primeiro, arqueo, precaver-se, por conseguinte, ajudar a assistir. Daí ser forte o bastante, ou seja, bastar, ser o bastante. É traduzido em Mateus 25,9 por nos falte, veja contentar-se. 2. Aspecho, literalmente refriar-se, de ter para fora, formado de apo, de e echo, ter, ou seja, ter por completo. Ter recebido. É usado impessoalmente em Marcos 14,41. Basta nas palavras do Senhor Jesus aos discípulos que dormiam no jardim do Getsêmani. Contudo, é difícil encontrar exemplos deste significado no uso grego da palavra, e aqui apecho pode se referir em seu significado comercial a Judas, que é mencionado imediatamente em seguida. Com o significado, ele recebeu o pagamento, o mesmo uso em Mateus 6,2,5. Veja Light from the Ancient East. Palavra bastar. Arqueo, satisfazer, bastar, chegar. É encontrado em João 6,7. Veja bastante, contentar-se. Nota quanto a 1 Pedro 4,3. Veja B, número 2. 2. Icanou, tornar suficiente, tornar apto, ajustar. É traduzido em 2 Coríntios 3,6 por nos fez também capazes. Veja capacidade B, número 6, nota. 1. Icanos, cognato de a. Número 2, bastante, suficiente, ajustado, é encontrado em 2 Coríntios 2,6, basta. 2 Coríntios 2,16, idôneo. 2 Coríntios 3,5, capazes. Veja capacidade, número 2. 2. Arquetos, cognato de a. Número 1, usado com o verbo emi, ser. É encontrado em 1 Pedro 4,3, é bastante. Veja bastante a. Número 1. Palavra bastardo, no grego é notos, denota criança ilegítima, um nascido fora do casamento ilegal, Hebreus 12,8. Palavra batalha, no grego é polemos, guerra, e sempre deveria ser traduzido por este termo, guerra. 1 Coríntios 14,8 e Apocalipse 9,7. Bater a porta, crowo. Golpear, bater, é usado no Novo Testamento acerca de bater a porta. Letra A, literalmente, Lucas 12,36. B, figurativamente, Mateus 7,7,8. Fala de importunação em tratar com Deus. Lucas 13,25 a Apocalipse 3,20. Palavra bater, no grego é crowo. Golpear, bater. É usado no Novo Testamento acerca de bater a porta. Letra A, literalmente, Lucas 12,36. B, figurativamente, Mateus 7,7. Fala da importunação em tratar com Deus, Lucas 3,25 e Apocalipse 3,20. Bater. Primeiro, dero. Derivado de uma raiz der, pele, derma, pele. Dermatologia em português. Primariamente esfolar, daí bater, trilhar ou golpear. É usado para se referir ao tratamento que os agricultores deram nos servos do dono da vinha, na parábola em Mateus 21,35, Marcos 12,3 e Lucas 20,10.
ao tratamento que Cristo recebeu, Lucas 22:63 e João 18:23. Ao tratamento que os seguidores de Cristo receberiam nas sinagogas, Marcos 13:9. Ao castigo dos servos infiéis, Lucas 12:47. Ao açoitamento dos apóstolos executado pelo sumo sacerdote e o conselho do Sinédrio, Atos 5:40. Pelos magistrados, Atos 16:37. O significado de açoitar nem sempre está ligado à palavra, é usada para aludir à imposição de um simples soco. João 18:23, 2 Coríntios 11:20. E da batida no ar, 1 Coríntios 9:26, o significado habitual é espancar ou esbordoar, e quando usado em alusão a soco, indica de grande violência, veja ferir. 2. Tupto, derivado de uma raiz tupi, significando soco, golpe. Tupus significa ou estampa. Em português, tipo denota golpear ou bater, normalmente não com a ideia de dar uma surra, como indica o termo dero. Com frequência significa um soco com violência e, quando usado em tempo contínuo, indica uma série de socos. Em Mateus 27:30, o imperfeito significa que os soldados ficaram batendo continuamente na cabeça de Jesus. O mesmo se diz em Marcos 15:19. Os manuscritos mais autênticos omitem o termo de Lucas 22:64. Neste versículo, o verbo paio, golpear, é usado acerca do tratamento dado a Cristo, dero, no versículo precedente. O tempo imperfeito do verbo é usado novamente em Atos 18:17 a respeito da surra dada a Sóstenes, Atos 21:32, que tem um particípio presente. Também é usado no sentido metafórico de ferir, 1 Coríntios 8:12. Veja ferida, ferir, golpear. 3. Rabdizo, bater com vara ou pau, espancar. É a forma verbal de rabdos, vara ou cajado. Atos 16:22 e 2 Coríntios 11:25. 4. Balo, lançar ou arremessar, ocorre em Atos 27:14, referindo-se ao vento tempestuoso que deu no navio. Desencadeou-se ara, veja lançar. 5. Epibalo, formado de ep sobre e o número 4, lançar sobre ou deitar mão sobre. Significa bater em Marcos 4:37, em referência à ação das ondas. Veja cair, número 11, estender. 2. Jazer, lançar. Número 7, pensar. Número 15, pôr. Número 8. 6. Proscópito. Tropeçar, golpear contra, formado de pros, para ou contra, e cópito, golpear. É usado uma vez para aludir a uma tempestade que bate numa casa. Mateus 7:27, veja tropeçar. Primeiro, tropeçar. 2. E confira os termos proscoma e proscope, pedra de tropeço, ofensa. 7. Prospipto, cair em, formado de pros, para, e pipto, cair. É usado em Mateus 7:25 a respeito das intempéries que combateram uma casa, deram com ímpeto contra ara, veja cair. 8. Prosregnume, quebrar em, significa bater veementemente em ou contra, formado de pros, em, e regnume, quebrar. Em Lucas 6:48 e 49, refere-se à ação violenta de uma inundação. Nota em Lucas 10:30, o termo espancando é literalmente infligindo socos. Palavra batismo. Batismo consistindo nos processos de imersão, submersão e emersão, derivado de bapto, imergir, é usado para designar: letra A, o batismo de João; letra B, o batismo cristão; veja B mais adiante. C, as aflições opressivas e os julgamentos aos quais o Senhor voluntariamente se submeteu na cruz por nós, por exemplo, Lucas 12:50. D, os sofrimentos que seus seguidores experimentariam
não de caráter substitutivo, mas em comunhão com os sofrimentos do Mestre. Alguns manuscritos trazem a palavra em Mateus 20, 22, 23. É usada em Marcos 10, 38 e 39 com este significado. 2 baptismos. Em distinção ao termo baptista, batisma, a ordenança é usado para aludir à lavagem cerimonial de coisas. Marcos 7:4, 7:8, em alguns textos. Hebreus 9:10, uma vez em sentido geral, Hebreus 6:2. 3 baptistes. Batista é usado somente para se referir a João Batista e ocorre apenas nos evangelhos sinóticos, 14 vezes. Baptizo. Batizar, primariamente forma frequentativa de bapto, imergir, era usado entre os gregos para significar o ato de tingir roupa ou a ação de tirar algum imergindo uma vasilha em outra, etc. Plutarco usa o verbo para distinguir o ato de tirar vinho imergindo o cálice numa tigela. Alexis, página 67. E Platão o emprega metaforicamente para aludir a ser vencido por perguntas, eutidemo. É usado no Novo Testamento em Lucas 11:38 para descrever lavar-se. Como na Septuaginta em 2 Reis 5:14 mergulhou, veja também Isaías 21:4. O horror me apavora, literalmente, a ilegalidade me vence, nos primeiros capítulos dos 4 evangelhos, e em Atos 1:5, a palavra é empregada para aludir ao rito executado por João Batista, que chamava o povo para se arrepender, a fim de receber a remissão de pecados. Os que obedeciam iam confessando seus pecados e assim reconheciam sua incapacidade de estar no futuro reino do Messias. Diferente disto é o batismo ordenado por Cristo, Mateus 28:19. Um batismo a ser feito por crentes, testemunhando dessa forma a sua identificação com Ele na morte, sepultamento e ressurreição. Por exemplo, Atos 19:5, Romanos 6:3, 1 Coríntios 1:13, 17, Gálatas 3:27, Colossenses 2:12. A expressão em Mateus 28:19, batizando-as em nome, Atos 8:16, indicaria que a pessoa batizada ficou estritamente relacionada ou tornou-se propriedade daquele em cujo nome ela foi batizada. Em Atos 22:16, o verbo baptizo é usado na voz média, na ordem dada a Saulo de Tarso. Levanta-te e batiza-te. Sendo o significado da forma da voz média, fica-te batizado. A experiência daqueles que estavam na arca quando ocorreu o dilúvio era figura ou tipo dos fatos da morte, sepultamento e ressurreição espirituais, sendo o batismo cristão um antitupon, um tipo correspondente, esse que é antitupon, né? No caso, eu acho que é traduzido isso como antítipo, né? Antitupon, um tipo correspondente, uma figura igual. 1 Pedro 3:21, de modo semelhante, a nação de Israel foi figurativamente batizada quando atravessou o Mar Vermelho sob a nuvem, 1 Coríntios 10:2. O verbo também é usado metaforicamente em 2 sentidos distintos. Em primeiro lugar, diz respeito ao batismo com o Espírito Santo que aconteceu no dia do Pentecostes, e em segundo lugar, fala da calamidade que viria sobre a nação dos judeus, um batismo do fogo do julgamento divino causado pela rejeição da vontade e palavra de Deus, Mateus 3:11 e Lucas 3:16. Palavra bêbado. Bêbado é metuo. Que legal. Isso aqui é interessante mesmo. Significa estar bêbado com vinho, derivado de metu, vinho doce, vinho adamado. Por conseguinte, em português, hidromel. Originalmente denota bebida suave, quanto a João 2:10. Metu. Em Mateus 24:49, Atos, no caso, quanto a João 2:10, veja beber. Em Mateus 24:49, Atos 2:15, 1 Coríntios 11:21 e 1 Tessalonicenses 5:7. Segunda parte, o verbo é usado para aludir a estar intoxicado metaforicamente. Diz respeito ao efeito nos homens
participarem das abominações do sistema babilônico, Apocalipse 17:2. A estar num estado de intoxicação mental através do derramamento profuso de sangue humano, Apocalipse 17:6. 2. Metusco significa ficar bêbado ou embriagar-se. Verbo incoativo que marca o processo ou estado expresso no número 1, está intoxicado, Lucas 12:45 e 1 Tessalonicenses 5:7, primeira parte. Metusos, bêbado, é usado como substantivo no singular em 1 Coríntios 5:11 e no plural em 1 Coríntios 6:10. Mete, bebida forte, cognato de metu, vinho. Veja o número 1 acima, denota embriaguez, intoxicação habitual. Então olha só a coisa interessante aqui. Metu é vinho doce. Vinho doce. Então não é vinho, esse vinho amargo aí, que o pérgola não. Metu aqui é vinho doce, entendeu? Então aí tem que ver lá para entender acerca desse vinho aqui. Beber é brefus, no caso eu vi a palavra vinho, quando que Jesus multiplicou, ela tá oinos. Pesquisei lá, oinos pode ser tanto uma bebida forte quanto um puro suco da uva. E então, mas pode ser o vinho embriagante também. Então, não deixa de ser vinho. A uva não deixa de ser alguma coisa sem álcool. Mas, biblicamente, é o melhor vinho, né? Quando fala que primeiro se toma o ruim para depois tomar o melhor, né? E quer dizer, não, primeiro se toma o melhor para depois tomar o pior. Só que aí você guardou o melhor, ou seja, a característica de ser melhor, no caso, é que é algo que é mais doce, né? Então, já dá para entender que não era um vinho embriagante, né? Era um vinho mais suave, porque oinos dá leque para duas opções de vinho, né? Ou forte ou fraco. Então, oinos vai dar a mesma... vai ficar em aberto aí. A palavra beber, brefus, denota a letra A, criança por nascer, como Lucas 1:41, 44. B, criança recém-nascida, ou criança ainda mais velha, Lucas 2:12 e Atos 7:19. Veja a criança. Népios, literalmente sem o poder da fala. Denota criança pequena, criancinha, o significado literal. Perdeu-se no uso geral do termo. É usado em referência a crianças. Mateus 21:16. E B, metaforicamente, o inexistente, quer dizer, o inexperiente em mente e confiado em disposição. Mateus 11:25 e Lucas 10:21, onde a palavra está em contraste com o sábio, os que possuem mero conhecimento natural, Romanos 2:20, os que são carnais e não cresceram como deveriam em compreensão espiritual e poder, os espiritualmente imaturos, 1 Coríntios 3:1, aqueles que, por assim dizer, são participantes de leite e sem experiência na palavra da justiça, Hebreus 5:13. Os judeus que, enquanto a lei estava em vigor, viviam num estado correspondente ao da infância ou menoridade, da mesma forma que a palavra menino é usada para se referir a um menor. Gálatas 4:3. Os crentes na condição de maturidade, impressionáveis e passíveis de serem enganados, em vez de estarem num estado de maturidade espiritual, Efésios 4:14. A imaturidade sempre está associada com esta palavra, veja criança, número 7. Nota, o verbo correspondente, nepiazo, é encontrado em 1 Coríntios 14:20, onde os crentes
são exortados a serem meninos na malícia, incapazes de pensar ou falar com malícia. Palavra bebedeira. Potus, literalmente bebida, não significa festa, mas uma rodada de bebida, uma bebedeira. 1 Pedro 4:3. O sinônimo é craipale, embriaguez, Lucas 21:34. A palavra beber é poma. Cognato de B, número 1, denota a coisa bebida de uma raiz pó. Está relacionado com a raiz pi. Veja B, número 3, é substantivo que ocorre em 1 Coríntios 10:4, Hebreus 9:10. Poses, número 2, poses. Cognato de número 1, sugere o ato de beber, é encontrado em João 6:55, onde é praticamente equivalente ao número 1. Romanos 14:17, Colossenses 2:16. 3. Siquera é uma bebida forte que intoxica, feita de qualquer ingrediente doce, quer grão, legumes ou suco de frutas, ou pela decocção do mel, bebida forte. Lucas 1:15. Na Septuaginta, consulte Levíticos 10:9, número 6:3, 28:7, Deuteronômios 14:26, 29:6, Isaías 5:11, 22 e 24:9, 28:7 e 29:9. Primeiro, pino. Beber é usado primariamente nos evangelhos, e em 1 Coríntios, quer literalmente com muita frequência, quer figurativamente para descrever, letra A, beber do sangue de Cristo no sentido de receber vida eterna por meio de sua morte. João 6:53, 54, 56. Letra B, receber espiritualmente aquilo que refresca, fortalece e nutre a alma. João 7:37. Ser, obter vida espiritual de Cristo. João 4:14, como Israel o fez tipicamente. 1 Coríntios 10:4. Letra D, compartilhar os sofrimentos de Cristo humanamente afligidos. Mateus 20:22 e Marcos 10:38. Letra E, tomar parte nas abominações dadas pelos corruptos sistemas religiosos e comerciais que emanam da Babilônia. Apocalipse 18:3. Letra F, receber julgamento divino por participar indignamente da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11:29. Letra G, sofrer a ira de Deus. Apocalipse 14:10, 16:6. Receber da terra os benefícios da chuva. Hebreus 6:7. 2. Metuo, derivado de meto, vinho, estar bêbado. É usado em João 2:10, na voz passiva